oitavo ano C da Escola José Augusto Ribeiro. Sou a professora Juliana e estou aqui para explicar o roteiro 2 do segundo bimestre. O roteiro 1 vocês receberam, espero que todos tenham conseguido entregar e que tenham conseguido retirar o roteiro 2. Então esse vídeo vai servir para dar algumas orientações sobre as atividades desse segundo roteiro. Espero que ele seja bacana para vocês e ajude aí nesse processo de ensino-aprendizagem. Espero que todos estejam bem. Vamos lá então. A atividade 1 vai falar sobre a independência do Haiti. Por que estudar esse lugar especificamente? Lembrando que, durante muito tempo, durante vários séculos, os países da América, inclusive o Brasil, foram ocupados pelos europeus e foram colônias desses lugares. Em resumo, o que significava isso? Que esses lugares pertenciam a esses países europeus. Por exemplo, muitas riquezas produzidas no Brasil foram para Portugal. Muitas riquezas produzidas no Haiti foram para a França, porque esses países dominavam esses lugares e exploravam esses lugares como uma fonte de riqueza para eles. Mas nem sempre as populações que produziam essas riquezas nesses lugares, nem sempre não, nunca essas populações tinham os benefícios, viviam na miséria, na pobreza, produzindo para que o outro vivesse bem. E por que estudar especificamente a independência nesse momento do Haiti? Porque lá aconteceu uma independência praticamente liderada pelos escravos. Os escravos se rebelaram totalmente contra as condições de miséria que viviam e promoveram um movimento de revolta, de rebelião tão grande que não restou outra alternativa para a França a não ser reconhecer a independência desse lugar. E a partir dali, os escravizados mostraram sua força e influenciaram a independência de vários outros lugares, inclusive do Brasil. Aqui no Brasil teve uma revolta chamada Revolta dos Malês, liderada por escravos em Salvador, e essa revolta foi influenciada pela revolta dos escravizados no Haiti. Vamos lá então. No começo, esse lugar se chamava Hispaniola e foi ocupado por espanhóis. No século XVII chegaram também nesse lugar corsários que eram piratas franceses e habitaram a ilha e deram a essa ilha o nome de São Domingos. A partir daí começou o processo de exploração. Esse lugar foi habitado, começou a produzir açúcar, tabaco. Era a riqueza das Antilhas, era um lugar que produzia muita riqueza. Porém, um lugar recheado de muita injustiça também, porque quem usufruía dessa riqueza era a elite. Os escravos viviam em miséria, fome, alto índice de mortalidade, alimentação precária, e se rebelaram contra esse monte de injustiça. E aí então, em 1791, eles começaram o seu processo de rebelião, de revolta, atacaram muitos franceses, destruíram suas casas, mostraram de verdade indignação com a situação em que viviam. Eles passam a ser também liderados mais tarde por Toussaint de Louverture, e a França acaba, no governo dos jacobinos, reconhecendo essa liberdade dos escravizados. E é interessante lembrar também que nesse momento a França estava vivendo a Revolução Francesa. Então lá no território francês se bradava a todos os cantos do mundo então que o lema deveria ser liberdade, igualdade e fraternidade. Mas onde estava essa liberdade para os escravizados na sua ilha de São Domingos? Não existia. Igualdade, muito menos. E então, até influenciados por esses ideais e revoltados contra a miséria em que viviam, os escravos lideraram essa revolta que acabou na independência do atual Haiti. Em 1801, o Napoleão Bonaparte assume o governo na França e quer retomar a colonização no Haiti. Não é aceita essa nova recolonização que o Napoleão objetivava, e aí então assume o poder Jean-Jacques Dessalines, em 1803. Em 1804 ele vai declarar a independência do Haiti e não vai restar não vai restar muito mais o que fazer a França a não ser reconhecer a independência desse país. Então o país se torna independente e essa independência veio da luta dos escravos. E aí o Haiti se torna então um símbolo dessa mostra que os escravizados tinham força, que eles podiam mudar a sua realidade. E por isso se torna
tão importante estudar essa independência do Haiti, ok? E aí vem as perguntinhas. Qual é o tema central do texto? Do que o texto está falando? Qual é o assunto tratado no texto? O levante de independência de São Domingos foi o primeiro na América onde os negros chegaram ao poder. Quais eram as reivindicações dos negros da colônia espanhola? Elabore um parágrafo comparando a vida dos negros à dos brancos na ilha de São Domingos na época. Ok? Qualquer coisa, qualquer dúvida, mandem mensagem no meu WhatsApp. E a atividade 2 vai falar sobre a relação entre colonos e indígenas na região das Minas Gerais. No século XVIII, final do século XVII, início do século XVIII, o que aconteceu? Foi descoberto ouro na região das Minas Gerais, que englobavam os atuais estados de Minas Gerais e de Goiás. Imagina, gente, descoberta de ouro, acaba que muitas pessoas se interessaram em ir para esse lugar, em conseguir riquezas. E nesses lugares tinham escravizados, tinham colonos descendentes dos europeus, tinham indígenas, e todos queriam ficar nesse lugar e todos se achavam no direito de estar nesse lugar. Só que vamos lembrar que desde lá do início os indígenas não foram tratados da forma que deveriam. E aí então começaram a acontecer nesse lugar conflitos muito grandes. Por quê? Porque os colonos, os bandeirantes, eles se achavam os donos do lugar, os donos daquelas riquezas. E essa ambição desmedida fez com que os conflitos nessa região fossem muito grandes. Então a relação dos indígenas com os bandeirantes, com os colonos desse lugar, foram extremamente conflituosas, extremamente violentas. E aí vocês vão ler esse texto aí, vão tirar essas informações relacionadas a esse assunto que eu estou falando, vão analisar essa imagem. Olha só essa imagem, gente. Só de olhar para ela já dá para a gente ter uma noção bem realista da posição dos índios e da posição do bandeirante. Como que o bandeirante é apresentado na imagem? O que significa o fato dele estar em evidência? E o que significa o fato dos índios estarem lá encolhidos, como que com medo? E aí vem a legenda embaixo. O bandeirantismo, que foi esse movimento de caça aos índios, de achar que o território era deles, que a riqueza era só deles, foi responsável pela morte e exploração de um grande número de indígenas. Então essa legenda aí da imagem já dá um spoiler das respostas, né, que vocês vão fazer logo abaixo. Como os grupos indígenas foram vistos pelos bandeirantes? O que os bandeirantes achavam dos indígenas? Qual era a opinião deles sobre a presença dos indígenas ali na região das Minas, na região do ouro? De que forma as expedições aos sertões de Minas afetaram os indígenas que lá viviam? Como esses indígenas foram tratados? Então, primeiro como eles foram vistos, depois como eles foram tratados. Analise a imagem e responda. Como essa imagem aí nos auxilia na compreensão do texto? A imagem e o texto têm coisas em comum? A imagem esclarece melhor ainda o texto? Então, descreva essa imagem. Ok? É isso, gente. E aí, a gente colocou aqui uma leitura complementar sobre o Jean-Jacques Dessalines, que foi aquele que proclamou a independência do Haiti. Que falou, não, nós vamos ser livres e ponto final, e a coisa aconteceu lá no ano de 1804. Lembrando que Haiti significa terra das altas montanhas e é um nome indígena. E o Dessalines deu esse nome para esse país em homenagem a um grupo indígena que vivia lá antes da chegada dos espanhóis. O lema dele era liberdade ou morte, ele vai vencer os franceses. E aí vocês vão ler aí essas curiosidades sobre o Dessalines. Aqui uma imagem dele, aqui uma obra retratando a revolta dos escravos, né? Esse processo de luta de independência do Haiti. E é isso então. Basicamente as duas atividades falam das tensões, dos conflitos nos países da América por conta desse processo aí de exploração dos países europeus em relação às nações da América. É isso, espero que vocês tenham entendido, e se não entenderam, mandem mensagem. Qualquer pergunta é pertinente, qualquer pergunta melhora no processo de ensino-aprendizagem. Vocês têm o meu telefone aí no roteiro, pode ligar, pode mandar mensagem. Se estiver fora do horário de plantão, manda mesmo assim. Não deu para eu responder naquele momento, eu respondo o mais brevemente possível, tá?
Espero que todos vocês estejam bem e espero que a gente se recupere desse momento que estamos vivendo e todo mundo volte bem das aulas presenciais. Um beijo, tchau, tchau. Bons estudos para vocês.